Olá. Antes de eu abrir a porta que mudaria o resto da minha vida, e talvez a forma como você enxerga a força de uma mulher, quero te fazer um convite. Se você acredita que toda história guarda uma lição, e que as vozes mais silenciosas são as que mais têm a dizer, peço que se inscreva aqui no canal. É um gesto simples, mas que me ajuda a continuar compartilhando jornadas como a minha. Assim, você não perde o desfecho de vidas que muitas vezes acontecem bem ao nosso lado. Prometo que valerá a pena. Pronto? Agora sim, podemos voltar para aquela manhã de terça-feira, nublada e fria, o dia em que o passado, usando sapatos caros e um perfume enjoativo, bateu à minha porta. A campainha soou estridente, quebrando o silêncio da casa que ainda cheirava a luto e café requentado. Eram 9 da manhã, cedo demais para visitas, tarde demais para a paz que eu ansiava. Santiago havia sido enterrado há exatas 3 semanas. 3 semanas em que o telefone não parava de tocar com pêsames ensaiados e em que os vizinhos me olhavam com uma pena que eu não queria nem precisava. Eu estava na cozinha, com as mãos sujas de terra do meu pequeno canteiro de temperos, quando o som me fez paralisar. Não era o som agudo da campainha que me assustou, mas a sensação gelada que subiu pela minha espinha. Um pressentimento, uma certeza antiga, guardada por décadas, de que um dia essa batida viria. Limpei as mãos num pano de prato, ajeitei meu vestido simples e caminhei devagar pelo corredor. O assoalho de madeira rangia sob meus pés, cada passo ecoando os 52 anos que vivi naquela casa. Pelo olho mágico, a imagem estava um pouco distorcida, mas inconfundível. Uma mulher, jovem, talvez uns 35 anos, magra, com os cabelos loiros perfeitamente alinhados, e óculos de sol enormes escondendo seu rosto, mesmo sob o céu cinzento de serra azul. Ela segurava uma pasta de couro preta contra o peito, como um escudo. Respirei fundo, sentindo o ar frio preencher meus pulmões. O cheiro de jasmim do meu jardim invadiu a sala quando abri a porta. Ela tirou os óculos, revelando olhos castanhos, nervosos, que me avaliaram de cima a baixo. Havia um misto de arrogância e insegurança neles. Dona Helena? A voz dela era suave, quase um sussurro, mas carregada de uma firmeza calculada. Sou eu. Pois não? Respondi, mantendo meu tom neutro, a voz de uma senhora de 71 anos que já viu de tudo um pouco. Meu nome é Isabela. Eu preciso falar com a senhora. É sobre o Santiago. O nome dele, saindo da boca dela, soou como uma profanação naquele ar matinal. Eu a conhecia de nome, de boatos, das fofocas que chegavam a mim como folhas secas carregadas pelo vento. Isabela, a última, a mais duradoura, a que ele jurava ser apenas uma cliente importante da transportadora. Pode entrar, eu disse abrindo mais a porta. Meu coração não estava acelerado, minha mente não estava em pânico. Havia uma calma estranha, uma serenidade que só os anos de preparação podem trazer. Enquanto ela entrava, observando com curiosidade os porta-retratos na minha estante, fotos dos meus filhos, dos meus netos, minhas com Santiago em um tempo em que meu sorriso ainda era genuíno, eu senti algo que não esperava. Um pingo de pena. Ela estava entrando no meu território, no meu santuário, acreditando que tinha o poder nas mãos, naquela pasta de couro. Mal sabia ela que o verdadeiro poder estava guardado não em documentos, mas nas paredes daquela casa, no cheiro de bolo de fubá que eu faria mais tarde, e principalmente dentro de uma velha caixa de sapatos no fundo do meu guarda-roupa. A senhora me desculpe o incômodo. Sei que o momento é delicado. Ela começou, sentando-se na beirada do sofá, a postura rígida, a pasta repousando em seu colo como uma bomba-relógio. Vá direto ao ponto, minha filha. Meu tempo é precioso. Cortei, com uma doçura que desmentia a firmeza das minhas palavras. Ela engoliu em seco, abriu a pasta e tirou alguns papéis. Santiago e eu, nós tivemos uma relação por quase 10 anos. Ele me fez promessas. Ele ia deixar tudo para mim, para nós. Ele me disse que a senhora não tinha direito a nada, que o casamento de vocês era só de fachada. Eu tenho provas aqui, testamentos, declarações. Eu a observei em silêncio, deixando-a expor todo o seu arsenal. Minha mente não estava nos papéis que ela segurava, mas sim em uma tarde de 1978, debaixo de um pé de manga, quando Santiago me fez a primeira de muitas promessas que ele nunca cumpriria. Foi ali, naquele dia,
que a verdadeira Helena começou a nascer. A Helena que Isabela estava prestes a conhecer. E eu, por um momento, quase sorri. A guerra dela estava apenas começando. A minha já estava ganha há muito tempo. Meu nome é Helena. Nasci e cresci em uma fazendinha modesta nos arredores de Serra Azul, em Minas Gerais. Minha infância teve o cheiro de terra molhada, o gosto de leite tirado na hora e o som do meu pai assobiando modas de viola enquanto consertava a cerca. Não tínhamos luxo, mas tínhamos dignidade. Fui ensinada a bordar, a cozinhar, a cuidar da casa e, principalmente, a ser uma boa moça. Uma boa moça, naqueles tempos, era uma moça silenciosa, obediente e que sonhava com um bom casamento. E eu sonhava. Sonhava com um amor de livro, um homem que me olhasse como se eu fosse a única estrela no céu. Esse homem apareceu na forma de Santiago. Ele não era da roça. Era da cidade, filho do dono da mercearia. E tinha um brilho nos olhos que prometia um mundo muito maior do que o meu cercado de arame farpado. Conheci-o na quermesse de São João. Eu tinha 19 anos. Ele, 22. Ele usava um chapéu de lado e um sorriso que parecia capaz de derreter o mais duro dos corações. O meu, mole como um doce de leite, se desmanchou na hora. Ele me tirou para dançar, e enquanto rodopiava comigo no meio do salão improvisado, sussurrou no meu ouvido: "Você é a flor mais bonita desse campo, Helena, e eu vou te levar para ser a rainha do meu jardim na cidade." Fui ingênua? Talvez. Mas que moça de 19 anos, criada sob rédeas curtas, não se encantaria com uma promessa daquelas? Casamos 6 meses depois. A cerimônia foi simples, na igrejinha branca da praça. Eu usava um vestido que minha mãe costurou, com pequenas flores de tecido bordadas à mão. Santiago estava radiante. Lembro-me de pensar, enquanto ele colocava a aliança no meu dedo, que minha vida estava completa. Eu tinha encontrado meu porto seguro. Os primeiros anos foram como um sonho. Mudamos para a casa que ele herdou dos pais, esta mesma casa onde hoje recebo sua amante. Santiago começou a trabalhar com um pequeno caminhão, fazendo fretes pela região. Ele era ambicioso, trabalhador. Eu me orgulhava dele. Cuidava da casa com esmero, transformando cada canto em um lar. Logo veio nosso primeiro filho, Mateu, e 2 anos depois, a Clara. Minha vida era a deles. O mundo de Santiago era a estrada. As viagens dele foram se tornando cada vez mais longas. De fretes regionais, ele passou a cruzar o país. "É o progresso, meu bem. É para dar uma vida melhor para vocês", ele dizia, e eu acreditava. Eu ficava semanas sozinha com as crianças, administrando a casa, as contas, as saudades. Ele ligava quando dava. Mandava cartões postais de lugares com nomes que eu mal sabia pronunciar. E em cada um deles, a mesma frase: "Trabalhando muito por vocês. Com amor, Santiago." Eu guardava todos. Empilhava-os em uma caixa, o testemunho do seu amor e do seu esforço. Foi numa dessas voltas, depois de quase 1 mês fora, que a primeira rachadura apareceu no meu porto seguro. Ele chegou cansado, mas feliz, trazendo presentes para as crianças e um perfume novo para mim. Um perfume francês, caro. Naquela noite, enquanto ele dormia, fui desfazer a mala dele para lavar as roupas. No fundo de um bolso da calça, encontrei um pequeno guardanapo de papel de um restaurante em Curitiba. Nele, uma caligrafia feminina e floreada dizia: "Para meu caminhoneiro favorito, que a estrada te traga de volta para mim, com amor, S. S. De Sônia, de Sandra, de Simone." Meu mundo parou. O ar me faltou. Sentei no chão frio do quarto, o guardanapo tremendo na minha mão. O cheiro de diesel e de um perfume que não era o meu impregnava as roupas sujas. Naquele momento, a menina sonhadora da roça morreu. Em seu lugar, uma mulher com o coração partido e os olhos subitamente abertos começou a despertar. Eu não fiz escândalo. Não o acordei aos gritos. Dobrei o guardanapo com cuidado, guardei-o dentro da minha caixa de costura e, na manhã seguinte, servi o café dele com o mesmo sorriso de sempre. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu entendi que o jardim que ele me prometeu tinha outras flores, e que se eu quisesse sobreviver, precisaria aprender a cultivar o meu próprio, em segredo. A vida continuou, pelo menos na superfície. Santiago continuava suas viagens. Mateu e Clara cresciam, e a rotina da casa em Serra Azul seguia seu curso. Mas para mim, nada era como antes.
Aquele guardanapo foi apenas a primeira semente. A partir daquele dia, passei a ver o que antes ignorava. As ligações apressadas de orelhões, com vozes ao fundo que não pareciam de postos de gasolina. Os presentes que às vezes eram femininos demais para terem sido escolhidos por ele, um homem que mal sabia a diferença entre bege e marfim. As histórias de pneu furado, ou carga atrasada, que se tornavam cada vez mais frequentes e menos convincentes. Eu me tornei uma observadora silenciosa, uma detetive dentro da minha própria casa. Aprendi a ler os sinais. Um fio de cabelo comprido e escuro no paletó dele, quando o meu era castanho e curto. Uma marca de batom quase imperceptível no colarinho de uma camisa. O jeito como ele escondia a carteira quando chegava, ou como se sobressaltava quando o telefone tocava à noite. Cada descoberta era uma pequena facada no que restava do meu coração. No início, eu chorei. Chorei escondida no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar os soluços. Chorei no meu travesseiro, mordendo a fronha para não fazer barulho. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. Pensei em abandoná-lo. Pensei em fazer um escândalo, em expô-lo para toda a cidade. Mas para onde eu iria? De volta para a casa dos meus pais? Uma mulher descuidada, com 2 filhos a tiracolo? Na década de 70, isso era o atestado de fracasso de uma mulher. Eu não tinha profissão, não tinha dinheiro meu. Tudo o que tínhamos, todo o progresso que Santiago tanto falava, estava no nome dele. A casa, o caminhão, a pequena poupança no banco. Eu era completamente dependente. Foi então que o choro se transformou em outra coisa, uma frieza, uma determinação. Se eu não podia sair daquela situação, eu a mudaria por dentro. Eu não seria a vítima. Eu não seria a coitadinha da Helena. Comecei a me interessar pelos negócios dele. Antes, quando ele chegava e tentava falar sobre fretes, notas fiscais e lucros, eu me desligava, achando que assunto de homem era complicado demais. Agora eu puxava uma cadeira, servia um café e fazia perguntas. Esse frete para Santos deu um bom lucro, meu bem? E a manutenção do caminhão? Está muito cara? Você já pensou em comprar outro caminhão? A gente podia financiar? No começo ele se surpreendeu. Depois ficou orgulhoso. Olha só, minha Helena virando uma mulher de negócios, ele dizia rindo para os amigos no bar. Ele achava que era admiração, que eu estava finalmente valorizando o seu trabalho. E eu estava, mas não da forma que ele pensava. Eu estava aprendendo, absorvendo cada informação, cada número, cada detalhe. Eu lia os jornais que ele deixava pela casa, prestando atenção na coluna de economia. Pedi para Mateu, que já estava no ginásio, me explicar sobre juros, inflação e investimentos. Ele, orgulhoso de ensinar a mãe, trazia os livros da escola e me dava aulas na mesa da cozinha. Eu era uma aluna voraz. Enquanto Santiago cruzava o Brasil em busca de aventuras e lucros que ele mal compartilhava, eu, sem sair da minha cozinha, cruzava um território muito mais complexo e perigoso. O mundo das finanças e da burocracia. Eu estava plantando novas sementes. Sementes de conhecimento, de independência. E a cada nova viagem dele, a cada nova mentira que eu engolia com um sorriso, eu regava essas sementes em silêncio, esperando o dia em que elas dariam frutos, frutos que seriam só meus. A oportunidade que eu tanto esperava surgiu de onde eu menos imaginava, da arrogância dele. Santiago, em sua crescente prosperidade, decidiu que um caminhão era pouco. Queria comprar um segundo, mais novo, mais potente. Ele estava eufórico fazendo planos, sonhando com a frota Nogueira, como ele gostava de dizer. Numa noite, ele espalhou os papéis do financiamento sobre a mesa da sala de jantar. Helena, meu bem, vou precisar que você assine aqui. Como minha esposa, você precisa ser minha fiadora. Eu olhei para os papéis. Eram pilhas de folhas com letras miúdas que, 1 ano antes, teriam me intimidado. Mas não mais. Eu passei meses estudando coisas assim. Com a ajuda disfarçada de Mateu e muitas horas na biblioteca da cidade, eu já entendia de contratos mais do que Santiago jamais sonharia. Claro, meu amor, eu disse, pegando uma caneta. Mas estive pensando... Pensando em quê? Ele perguntou impaciente, já apontando o lugar da assinatura. Sabe, Santiago, com 2 caminhões, o risco aumenta.
E se um deles quebrar? E se um motorista se acidentar? E se você ficar doente? Deus me livre, mas a gente tem que pensar em tudo. Ele me olhou um pouco irritado. Onde você quer chegar, Helena? Ouvi dizer. Comecei com a voz mais mansa que consegui produzir, que se a gente colocar os bens em nomes diferentes, a gente se protege. Se der algum problema com a empresa, eles não podem tomar nossa casa, por exemplo. Ouvi a comadre Zilda falando que o marido dela fez isso. Um caminhão no nome dele, outro no nome dela. Sabe? Para separar os riscos. Ele ficou em silêncio por um momento, me encarando. Eu vi a engrenagem girando na cabeça dele. A ideia não era absurda. Na verdade, era uma estratégia de negócios inteligente. Mas vindo de mim, a dona de casa, soava inusitado. E você entende disso agora? Ele perguntou com um leve tom de deboche. Entender, não entendo. Só ouvi falar. Mas me pareceu fazer sentido. Não quero que a gente perca o que lutamos tanto para construir por causa de um azar. O argumento do azar o pegou, mas foi o ego dele que selou o negócio. Ele riu, um riso alto e condescendente. Você e suas conversas de comadre... Mas quer saber? Não é uma má ideia. É até esperto. Mostra que você está pensando no nosso futuro. Tudo bem, vamos fazer isso. O caminhão novo fica no seu nome. Meu coração deu um salto, mas meu rosto permaneceu sereno. No meu nome? Mas eu não entendo nada de caminhão, Santiago. Não precisa entender. É só pro forma. Eu cuido de tudo, como sempre. Você só assina os papéis. É mais seguro assim. E também... Ele baixou a voz, como se contasse um segredo. Acho que no seu nome a gente consegue uns impostos mais baixos. Coisa de mulher, sabe? O governo dá uns incentivos. Ele inventou aquela desculpa na hora, para se sentir no controle, para justificar por que estava seguindo uma sugestão minha. Mal sabia ele que não havia incentivo fiscal nenhum. Havia apenas a minha estratégia, disfarçada de ingenuidade. Naquele dia, eu fui ao banco com ele. Assinei os papéis. E pela primeira vez em anos de casamento, eu não era apenas Helena, a esposa do Santiago. Eu era Helena Nogueira, proprietária de um caminhão Scania, ano 1982. Foi a minha primeira colheita, o primeiro bem concreto que era meu. E enquanto Santiago comemorava sua esperteza no bar com os amigos, eu, em casa, guardei a minha cópia do contrato de financiamento e do documento de propriedade na minha caixa de sapatos, ao lado do guardanapo amassado de Curitiba. A caixa estava começando a ficar cheia. Aquela velha caixa de sapatos da marca Vulcabras tornou-se meu cofre, meu diário, meu arsenal. O que começou com um guardanapo manchado de gordura e uma promessa de amor falsa, agora abrigava o início do meu império silencioso. Eu a escondia no fundo do guarda-roupa, debaixo de lençóis de algodão que cheiravam a lavanda. Era um lugar improvável, mundano. Santiago jamais pensaria em procurar ali. Para ele, aquele era apenas um espaço de coisas de mulher. Com o passar dos anos, a caixa foi engordando. Cada nova conquista minha, cada pedaço de papel que provava minha existência legal e financeira, ia para lá. Depois do segundo caminhão, veio a oportunidade de comprar um pequeno terreno na saída da cidade. Santiago queria construir um galpão para os caminhões. O dinheiro veio do lucro dos fretes, mas ele estava com um nome sujo por causa de uma dívida antiga que tinha esquecido de pagar. Helena, preciso de um favor. Ele chegou em casa, a testa franzida de preocupação. Aquele terreno... Não posso comprar no meu nome agora. Será que a gente pode colocar no seu? É só até eu limpar meu nome. Depois a gente passa de volta. Eu senti um frio na barriga. Era um risco. E se ele realmente quisesse o terreno de volta depois? Mas a necessidade dele era maior que a minha cautela. Claro, meu bem. Se é para ajudar, respondi, com a solidariedade de uma esposa devotada. Fomos ao cartório. A escritura foi lavrada em meu nome. Helena Nogueira, proprietária de um terreno de 500 metros quadrados na Avenida das Indústrias. Santiago limpou o nome 6 meses depois, mas a transferência do terreno de volta para ele nunca aconteceu. Primeiro, foi a correria. Depois, custa caro fazer outra escritura. Deixa assim por enquanto. E assim ficou. A escritura original, com o selo do tabelião e minha assinatura, foi para a caixa de sapatos. A frota Nogueira cresceu. Chegamos a ter 4 caminhões. 2 estavam no meu nome, 2 no dele.
Uma divisão justa, ele dizia, para equilibrar os riscos. O galpão foi construído no meu terreno. Ele administrava tudo, claro. Contratava os motoristas, negociava os fretes, lidava com os mecânicos. Eu continuava sendo a dona de casa, a mãe, a esposa que esperava. Mas no papel, nos documentos oficiais, eu era sócia dele. Metade do negócio era meu, e era a metade mais segura, a que não tinha dívidas atreladas. Aprendi a ser meticulosa. Eu pedia cópias de tudo. É para eu guardar, Santiago. Você vive perdendo papel. Deixa que eu organizo. E ele, achando graça da minha mania de organização, me entregava tudo. Notas fiscais de compra de pneus, recibos de pagamento de seguros, contratos de frete. Eu não guardava tudo, apenas o essencial. As provas de propriedade e os grandes investimentos. A caixa de sapatos virou testemunha da vida dupla que levávamos. De um lado, abrigava as provas da minha crescente independência financeira. Do outro, continuava recebendo as evidências das infidelidades dele. Um bilhete de motel de Goiânia. Um recibo de uma joalheria em Belo Horizonte. De um anel que nunca chegou às minhas mãos. Uma fotografia pequena, tipo 3x4, de uma moça sorridente que caiu de sua carteira e que ele disse ser filha de um cliente. Eu não sentia mais a dor aguda do início. Agora, era uma mágoa fria, uma resignação estratégica. Cada prova de traição era como um combustível que me impulsionava a proteger ainda mais o que era meu, o que era dos meus filhos. Eu não estava acumulando aquilo para um dia jogar na cara dele. Eu estava acumulando para o meu futuro, para o dia em que ele não estivesse mais ali ou, quem sabe, para o dia em que eu criasse coragem de partir. Mateu e Clara cresceram. Clara se formou em direito, um orgulho que não cabia em mim. Às vezes, eu a sondava, com perguntas hipotéticas. Minha filha, se um casal se separa, como fica a divisão dos bens? E ela, com a paciência de uma boa filha, me explicava sobre comunhão parcial, sobre bens adquiridos antes e durante o casamento. Eu ouvia tudo, atentamente, e comparava com a minha pilha de documentos na caixa de sapatos. Eu estava mais segura do que a lei jamais me faria. A caixa era meu segredo mais bem guardado, o símbolo da minha longa e silenciosa revolução. Ninguém sabia de sua existência, nem meus filhos. Era o meu diálogo comigo mesma, a prova de que, enquanto o mundo via uma mulher simples e submissa, por dentro eu estava construindo uma fortaleza, tijolo por tijolo, documento por documento. Quando Isabela apareceu na vida de Santiago, eu já era uma veterana de guerra. Tinha sobrevivido a inúmeras Sônias, Sandras e Simones. Elas eram como tempestades de verão. Chegavam com força, faziam barulho e depois passavam, deixando para trás apenas a umidade da desconfiança e alguns destroços que eu pacientemente varria para debaixo do tapete. Mas Isabela era diferente. Ela não era uma tempestade de verão. Era uma estação inteira, uma seca longa e persistente. Ela era manicure no melhor salão da cidade, jovem, com um corpo que o tempo ainda não havia castigado e uma ambição que se via de longe. Santiago a conheceu ali, enquanto esperava uma tia fazer as unhas. Ele tinha quase 60 anos na época. Ela mal passava dos 25, um clichê ambulante. Diferente das outras, Isabela não era um segredo da estrada. Ela era local. Santiago, envelhecendo, talvez estivesse cansado de procurar afeto em cada parada de caminhão. Ele trouxe o problema para dentro de Serra Azul, e isso mudou tudo. As fofocas começaram a chegar com mais frequência e detalhes. Viu o Santiago saindo do salão da Cida de novo, no Helena? Dizem que ele deu um carro para tal da Isabela. Minha prima viu os dois jantando em Divinópolis. Pareciam um casal. Eu ouvia tudo com a mesma expressão impassível. Agradecia a preocupação das amigas e vizinhas e mudava de assunto, falando sobre o tempo ou a receita nova de pão de queijo. Por dentro, eu sentia o chão tremer. Era uma coisa ser traída em cidades distantes, por rostos que eu nunca veria. Era outra, muito mais humilhante, ser o assunto da cidade, ter que cruzar com a amante do meu marido no supermercado. Santiago também mudou. Ficou mais ousado, mais descuidado. Já não se preocupava tanto em esconder. Começou a passar fins de semana, pescando com os amigos. Mas voltava sem nenhum peixe e com cheiro do mesmo perfume adocicado que Isabela usava. As despesas no cartão de crédito que eu controlava começaram a mostrar gastos em restaurantes caros,
lojas de roupas femininas, floriculturas. Eu imprimi cada uma daquelas faturas e as guardei na caixa de sapatos. O pior momento foi quando ele começou a desviar dinheiro da transportadora, dinheiro que era nosso. Eu percebi a queda nos lucros, as contas que ele dizia ter pago, mas que apareciam como em atraso. Santiago, o que está acontecendo com as finanças? Perguntei, uma noite, da forma mais calma que pude. Crise, Helena. Crise. O frete está baixo. O diesel está caro. Você não entende dessas coisas. Mas eu entendia. Eu entendia que a crise tinha nome, endereço e unhas recém-feitas. Foi então que meu plano de proteção se tornou mais ativo. Eu não podia mais apenas acumular o que ele me dava. Eu precisava agir. Comecei a economizar cada centavo que podia do dinheiro da casa. Fiz um curso de corte e costura e comecei a pegar pequenos serviços das vizinhas. Um dinheiro que era só meu, que ele nem sonhava que existia. Com esse dinheiro, e com a ajuda de Clara, que já era uma advogada, abri uma conta de investimentos em meu nome, uma conta secreta. Comecei a investir em ações, em fundos de renda fixa. Eu, Helena, a mulher da roça, que mal terminou o primário, estava me tornando uma investidora. Lia sobre o mercado financeiro à noite, com a luz do abajur, depois que Santiago dormia o sono pesado dos homens de consciência tranquila. Isabela não era apenas uma amante. Ela foi o catalisador que me forçou a dar o passo final da minha independência. Santiago, cego pela paixão tardia, estava dilapidando o patrimônio que construímos juntos. Ele estava colocando em risco o futuro dos nossos filhos e netos. E isso eu não podia permitir. A guerra silenciosa que eu travava contra as infidelidades dele se transformou em uma operação de resgate. Eu precisava salvar o que era nosso das mãos dele e das mãos dela. A presença de Isabela em nossas vidas não me enfraqueceu. Pelo contrário, ela me deu um senso de urgência, uma clareza de propósito que eu nunca tive antes. Ela achava que estava roubando meu marido. Mal sabia ela que, ao fazer isso, estava me forçando a garantir que ela jamais tocasse em um centavo do que era meu por direito e por trabalho. Meus filhos, Mateo e Clara, nunca foram tolos. Eles cresceram sentindo a temperatura da nossa casa, o frio que se instalava mesmo nos dias mais quentes. Eles viam as ausências do pai, a tristeza velada no meu olhar. Mas, por respeito ou talvez por medo da resposta, eles raramente perguntavam diretamente. Quando se tornaram adultos, com suas próprias famílias, a dinâmica mudou. Eles se tornaram meus protetores. Mateo, meu filho mais velho, era a imagem de Santiago na juventude, mas com um coração que pertencia a mim. Ele administrava a parte operacional da transportadora, lidando com os motoristas e a manutenção. Ele via os desfalques do pai de perto. Numa tarde, ele chegou em casa para o café, o rosto carregado. Sentou-se à mesa da cozinha, o lugar onde todas as nossas conversas importantes aconteciam, e ficou em silêncio, apenas mexendo o açúcar em sua xícara. Mãe, ele começou, a voz baixa. O pai, ele tirou dinheiro do caixa de novo, uma quantia alta. Disse que era para investimentos. Eu suspirei, colocando um pedaço de broa de fubá no prato dele. Eu sei, meu filho. Ele levantou os olhos, surpreso. A senhora sabe? E não vai fazer nada? Mãe, ele está afundando o negócio que vocês construíram. Ele está torrando nosso dinheiro com aquela mulher. A raiva em sua voz era palpável. Era a raiva que eu mesma senti por tantos anos. Mas aprendi a domar. Fazer o quê, Mateo? Brigar? Gritar? Expulsá-lo de casa? A essa altura da vida? Isso só daria a ele o motivo que ele quer para ir embora de vez e oficializar o que já existe. E daria a ela o prazer da vitória. Então a gente vai ficar aqui, assistindo? Ele disse, a frustração evidente. A gente não está assistindo. A gente está trabalhando. Respondi, com uma firmeza que o fez se calar. Você continua cuidando dos caminhões, dos motoristas, garantindo que os fretes entrem. E eu continuo cuidando do resto. Confia em mim. Ele não entendeu completamente, mas assentiu. Ele confiava em mim. Com Clara, as conversas eram diferentes. Mais sutis, mais técnicas. Ela vinha me visitar nos fins de semana. E enquanto me ajudava a cuidar das minhas roseiras, ela me dava conselhos, sem nunca parecer que estava se intrometendo. Mãe, a senhora já pensou em fazer um testamento? Sabe, só para organizar as coisas. Que testamento, minha filha? Eu não tenho quase nada no meu nome.
Eu mentia, com a naturalidade de quem pratica há anos. Tem sim. Tem metade de tudo o que foi construído durante o casamento. É seu por direito. E tem aquele terreno, lembra? E 2 dos caminhões. A senhora devia pensar em proteger isso. Para a senhora. Para nós. Para os netos. E como eu faria isso? Seu pai nunca concordaria. Ele não precisa concordar. Os bens que estão no seu nome são seus. A senhora pode, por exemplo, fazer uma doação em vida para mim e para o Mateu, com cláusula de usufruto. Isso significa que os bens passariam para o nosso nome, mas a senhora continuaria usando e recebendo os lucros de tudo até o fim da sua vida. Ninguém poderia tirar isso da senhora. Nem o papai. Nem ninguém. A palavra ninguém ficou pairando no ar entre nós. Ela sabia. E sabia que eu sabia. Segui o conselho dela. Em segredo, com a ajuda de um colega de confiança do escritório dela, nós preparamos toda a papelada. Numa tarde de terça-feira, enquanto Santiago estava pescando, eu fui ao cartório. Assinei os documentos que passavam o terreno do galpão e os 2 caminhões para o nome dos meus filhos, com usufruto vitalício para mim. Na prática, nada mudou. Eu continuava recebendo minha parte dos lucros. Santiago continuava usando o galpão. Mas legalmente, aqueles bens estavam blindados. Eles já não faziam mais parte de uma futura e incerta partilha de herança. Eles já tinham um destino. Quando cheguei em casa, abri a caixa de sapatos. Coloquei as cópias dos novos documentos lá dentro. A caixa estava pesada, cheia. Olhei para aquela pilha de papéis, a história da minha vida em burocracia. Havia dor ali, havia traição, mas também havia uma vitória silenciosa. Uma rede de segurança que eu teci, ponto por ponto, com paciência e lágrimas secretas. E com a ajuda dos meus filhos, meus maiores tesouros, o nó final daquela rede tinha acabado de ser dado. Os últimos anos de Santiago foram melancólicos. A idade finalmente começou a cobrar seu preço. A energia que ele esbanjava nas estradas e nos braços de outras mulheres deu lugar a um cansaço crônico, a dores nas costas, a uma respiração ofegante. Ele vendeu sua parte nos caminhões para Mateu, a contragosto, mas ciente de que já não tinha mais condições de administrar nada. Ele passou a ficar mais em casa. E a casa, que por décadas se acostumou com suas longas ausências, pareceu encolher com sua presença constante. O silêncio entre nós era denso, palpável. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio de palavras não ditas, de perguntas não feitas, de perdões não pedidos. Nós nos movíamos pela casa como 2 fantasmas educados. O café está pronto. O almoço está na mesa. Vou regar as plantas. Pequenas frases que mantinham a engrenagem da rotina funcionando, mas que não tocavam em nada essencial. Eu o observava de longe. O homem vibrante e sorridente que me tirou para dançar na quermesse havia se tornado um velho amargurado, sentado em sua poltrona, assistindo a programas de TV sem som e olhando pela janela por horas a fio. O caso com Isabela, eu suspeitava, também havia esfriado. A juventude e a ambição dela provavelmente não tinham paciência para a decadência física dele. As ligações secretas cessaram. Os fins de semana de pescaria se tornaram raros, até desaparecerem por completo. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu. Talvez ela tenha se cansado de esperar por promessas que nunca se cumpririam. Talvez ele não tivesse mais dinheiro para bancar os caprichos dela. Ou talvez simplesmente o encanto tenha se quebrado. Eu sentia pena dele? Às vezes. Via nele um homem que passou a vida inteira buscando algo na estrada, em outras cidades, em outras camas, e que no fim acabou sozinho em sua própria sala de estar. Ele tinha a mim, fisicamente presente, mas a Helena que o amava, essa tinha partido há muito tempo, deixando apenas uma cuidadora eficiente em seu lugar. Numa tarde rara, ele me chamou para sentar com ele na varanda. O sol de fim de tarde pintava o céu de laranja e rosa. Helena, ele disse, a voz rouca. Você foi uma boa mulher, uma boa mãe. Fiquei em silêncio, esperando. Eu sei que não fui o melhor dos maridos. Eu me perdi no caminho. Meu coração, aquele músculo velho e cansado, deu uma pequena tremida. Era a confissão que eu esperei por quase 50 anos. A oportunidade para o acerto de contas, para o desabafo, para as lágrimas. Mas as palavras não vieram. Olhei para o rosto enrugado dele, para as mãos trêmulas que um dia foram tão fortes,
E não senti raiva. Não senti a necessidade de dizer eu sei. Senti apenas uma vasta e profunda tristeza por nós dois, pelo que poderíamos ter sido. O sol está se pondo, Santiago. Está ficando frio. Vamos entrar. Foi tudo o que eu disse. Levantei, ajeitei o chale em seus ombros e o ajudei a se levantar da cadeira de balanço. Ele se apoiou em mim e, pela primeira vez em muitos anos, senti o peso do corpo dele como um fardo compartilhado e não como uma imposição. Naquela noite, ele teve o derrame. Foi rápido, silencioso. Ele estava na sala, assistindo ao seu jornal, e eu estava na cozinha, preparando o chá de camomila que ele tomava antes de dormir. Ouvi um barulho, um copo caindo no chão. Quando cheguei à sala, ele já estava caído ao lado da poltrona, os olhos abertos, mas sem ver nada. Não houve gritos, não houve desespero, apenas uma calma fria e eficiente. Chamei a ambulância, liguei para meus filhos. Segurei a mão dele, que já estava fria, até os paramédicos chegarem. Santiago morreu como viveu nos últimos anos, em silêncio. E o seu silêncio final foi o prenúncio da tempestade que eu sabia que estava por vir. A tempestade chamada Isabela. O funeral foi como o de qualquer homem conhecido em uma cidade pequena. A igreja estava cheia. Amigos da estrada, parentes distantes, vizinhos curiosos. Todos vieram me dar os pêsames, apertar minha mão, me abraçar. Ele era um bom homem, Helena. Um grande trabalhador. Vai fazer falta. Eu acenava com a cabeça, agradecia, mantinha a compostura de uma viúva digna. Meus filhos e netos estavam ao meu lado, meu escudo contra a pena e a curiosidade alheia. Em um canto mais afastado, perto da porta, eu a vi. Isabela, vestida de preto, com os indefectíveis óculos escuros, mesmo dentro da igreja mal iluminada. Ela não ousou se aproximar. Ficou ali, uma espectadora, talvez tentando medir o terreno, sentir a atmosfera. Nossos olhos não se cruzaram. Os dias que se seguiram foram um borrão de burocracia, certidão de óbito, papéis do inventário, ligações para o banco. Clara, minha filha advogada, assumiu a frente de tudo. Mãe, precisamos fazer o levantamento de todos os bens do papai para dar entrada no inventário, ela disse, sentada à mesa da cozinha, que havia se tornado nosso escritório temporário. Certo? O que ele tinha? Perguntei, já sabendo a resposta. Bem, oficialmente, a casa está no nome dos dois. Os 2 caminhões que restaram da frota e a poupança dele no banco. O resto já está no nosso nome, mãe. Graças a você. Eu assenti. E a poupança? Tinha muito dinheiro? Clara hesitou. Abriu o extrato bancário que tinha em mãos. Mãe, quase nada. O suficiente para cobrir os custos do funeral e um pouco mais. Parece que ele andou fazendo grandes retiradas nos últimos meses. Eu não me surpreendi. Sabia exatamente para onde aquele dinheiro tinha ido. Provavelmente, as últimas tentativas de manter Isabela por perto, ou talvez, um último e desesperado presente de despedida. Enquanto Clara e Mateus se ocupavam com os advogados e os contadores, eu me ocupei em esvaziar o lado dele do guarda-roupa. Foi uma tarefa estranhamente íntima e dolorosa. Cada camisa que eu dobrava trazia uma lembrança. As camisas xadrez do início da carreira, as sociais que ele usava em festas, as camisetas gastas que ele usava em casa. No fundo de uma gaveta, debaixo de uma pilha de meias, encontrei uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um anel de ouro com uma pedra que imitava um diamante e um bilhete. Para minha eterna amada Isabela. Um dia, tudo será nosso. Com amor S. Era a prova final. A promessa que ele fez a ela. Uma promessa vazia, construída sobre um patrimônio que já não lhe pertencia. Senti um calafrio. Ele a enganou até o fim. Ou talvez ele mesmo acreditasse nas próprias mentiras, ignorando a teia de proteção que eu havia construído ao nosso redor. Guardei a caixinha, não por raiva, mas como evidência. A peça final do quebra-cabeça. Os boatos na cidade começaram a borbulhar. Dizem que a tal da Isabela vai entrar na justiça. Ela anda dizendo para todo mundo que tem um testamento. Coitada da Helena. Depois de tudo que passou, ainda ter que lidar com isso. Eu ouvia e me mantinha em silêncio. Deixei que falassem. Deixei que especulassem. Eu regava minhas plantas, fazia bolo para os meus netos e esperava. Eu sabia que ela viria. Era inevitável. E eu estava pronta. Minha caixa de sapatos, meu arquivo de uma vida inteira, estava sobre a minha cama, esperando para ser aberta.
A calmaria antes da tempestade estava acabando. O confronto era iminente. A manhã em que Isabela bateu à minha porta não me pegou de surpresa, mas mesmo assim, vê-la ali, na minha varanda, foi um choque de realidade. Era a materialização de anos de angústia, a personificação da sombra que pairou sobre o meu casamento. Enquanto ela se sentava no meu sofá, ajeitando a saia e abrindo sua pasta de couro, eu fui à cozinha. Aceita um café? Acabei de passar. Ofereci. Minha voz firme e calma. Ela pareceu surpresa com a minha cordialidade. Ah, aceito. Obrigada. Enquanto a água quente passava pelo pó, o aroma enchendo a casa, eu a observava pela porta. Ela olhava ao redor, para os móveis antigos, para as fotos desbotadas, talvez comparando aquela cena doméstica e simples com as promessas de luxo que Santiago deve ter feito. Havia um cálculo em seu olhar. Ela não estava ali por luto. Estava ali por negócios. Voltei para a sala com 2 xícaras fumegantes em uma bandeja. Coloquei-a sobre a mesinha de centro, entre nós. Então, comecei, antes que ela pudesse retomar seu discurso. Você disse que tem provas, testamentos, declarações. Sim, ela disse, ganhando confiança. Santiago deixou um testamento particular, datado do ano passado. Ele deixa para mim o apartamento que ele ia comprar na capital e uma pensão mensal vitalícia, a ser paga com os lucros da transportadora. Ela me estendeu uma cópia do documento. A assinatura de Santiago estava lá, um pouco trêmula, mas era a dele. Olhei para o papel, para a promessa de um apartamento que nunca existiu e de lucros que já não eram majoritariamente dele. Entendo, eu disse, devolvendo o papel. É um documento comovente, cheio de sentimento, mas tem alguns problemas práticos. Problemas? Que problemas? Ela franziu a testa. Foi então que eu me levantei. Espere um minuto. Eu também tenho alguns papéis para te mostrar. Talvez ajudem a esclarecer as coisas. Fui até meu quarto. Abri o guarda-roupa. Afastei os lençóis com cheiro de lavanda e peguei a velha caixa de sapatos. Ela estava pesada, cheia de história. Voltei para a sala e coloquei a caixa sobre a mesinha de centro, ao lado da bandeja de café. O contraste era quase cômico. A pasta de couro preta e moderna dela contra a minha caixa de papelão, amarelada e gasta pelo tempo. Que isso? Ela perguntou com desdém. Ah, isso, minha querida, eu disse abrindo a caixa. É a verdadeira contabilidade da minha vida com Santiago. É o verdadeiro inventário. Comecei a tirar os documentos, um por um, e a colocá-los sobre a mesa. Este aqui, comecei, mostrando a escritura do terreno onde fica o galpão da transportadora. Está no meu nome. Foi comprado em 1985. Portanto, é um bem meu, não dele. Peguei outro. Estes são os documentos dos 2 caminhões mais novos e lucrativos da frota. Também estão no meu nome desde o dia da compra. Peguei um maço de papéis. E estes são os documentos da doação em vida que fiz para os meus filhos, com usufruto meu. Isso foi há 5 anos. Legalmente, o galpão e os caminhões pertencem a eles. Santiago era apenas digamos, um gerente. Ele não podia dispor desses bens em testamento, porque eles não eram dele. O rosto de Isabela começou a perder a cor. Ela olhava para a pilha de documentos oficiais, carimbados, assinados, e para o testamento sem valor em sua mão. Mas, e a casa? E o dinheiro do banco? A casa está no nome de nós 2. Metade é minha por direito. Metade será dividida entre os herdeiros legais, que são eu e meus filhos. E o dinheiro do banco? Bem, como você deve saber, não há muito. Acho que Santiago foi generoso demais nos últimos tempos. Peguei a caixinha de veludo azul que encontrei em sua gaveta. Abri e coloquei sobre a mesa. Ele te deu isso, não foi? E te prometeu o mundo. Santiago era um homem de muitas promessas, Isabela. A primeira ele me fez há mais de 50 anos, debaixo de um pé de manga. Ele prometeu me fazer rainha de um jardim. O que ele não disse é que eu teria que construir esse jardim sozinha, tijolo por tijolo, e cercá-lo com muros bem altos para proteger do mundo, e de pessoas como ele. O silêncio na sala era absoluto. O único som era o tic-tac do relógio de parede. Eu não fiz isso por raiva de você, continuei, minha voz agora mais suave. Eu comecei a fazer isso muito antes de você aparecer. Fiz isso para proteger o futuro dos meus filhos. Fiz isso para garantir que o suor do meu rosto, as noites que passei em claro cuidando deles enquanto ele estava na estrada, as humilhações que engoli em silêncio,
que nada disso fosse em vão. Você não foi a primeira, querida. Foi apenas a última a acreditar nas histórias dele. Ela estava paralisada. A mulher arrogante e confiante que entrou na minha casa havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma moça pálida com os olhos arregalados, finalmente entendendo a dimensão do jogo em que se meteu. Ela não estava lutando contra uma viúva frágil. Estava lutando contra 50 anos de estratégia, paciência e uma inteligência que todos, inclusive Santiago, subestimaram. A reação de Isabela foi um espetáculo mudo. Seus lábios se abriram e fecharam algumas vezes, mas nenhum som saiu. Seus olhos iam da pilha de documentos na mesa para o meu rosto, buscando talvez um sinal de blefe, uma rachadura na minha calma. Não encontraram. Eu apenas a observei sem pressa. Dei um gole no meu café, que já estava morno. O silêncio se esticou, pesado e desconfortável para ela, mas estranhamente pacífico para mim. Era o silêncio da verdade exposta, da clareza depois da tempestade. Finalmente ela falou, a voz um fio trêmulo. Isso não pode ser. Ele me amava. Ele ia se separar de você. Ele disse que tudo isso era dele, que você era só uma dona de casa. Aquelas palavras, que um dia teriam me ferido profundamente, agora soaram apenas patéticas. Eu sou uma dona de casa, respondi com simplicidade. Eu cuidei desta casa, criei 2 filhos maravilhosos e administrei as finanças da família por 50 anos. Enquanto ele estava na estrada, eu estava aqui, garantindo que houvesse um lar para onde voltar. Enquanto ele gastava o dinheiro que ganhava, eu estava aqui, investindo, multiplicando, protegendo. Ser só uma dona de casa, minha jovem, me deu o tempo e a perspectiva para ver o que ele, em sua pressa de viver, nunca enxergou. O futuro. Ela balançou a cabeça em negação. Você está mentindo. Isso é algum tipo de golpe. Golpe? Eu sorri. Um sorriso genuíno, sem amargura. Chame um advogado. Chame o melhor que puder encontrar. Mostre a ele esses documentos. São todos públicos, registrados em cartório. Não há nada de secreto ou ilegal aqui. Apenas planejamento. Recolhi meus papéis, um por um, com o cuidado de quem manuseia relíquias. Coloquei-os de volta na caixa de sapatos, em sua ordem cronológica. O guardanapo de Curitiba por baixo, as escrituras no meio, os documentos de doação por cima. A história da minha emancipação. Santiago era um homem charmoso. Continuei, fechando a caixa. Ele sabia como fazer uma mulher se sentir especial. Ele fez isso comigo, e fez com você. A diferença é que eu tive 50 anos para aprender que as promessas dele eram feitas de vento. Você, infelizmente, descobriu isso da maneira mais dura. Levantei-me, um sinal claro de que a conversa havia terminado. Eu não tenho raiva de você, Isabela. De verdade. Você foi apenas mais uma peça no jogo dele. Mas este jogo acabou. A parte que lhe cabia era o afeto de um homem casado e os presentes que ele podia comprar com o dinheiro que desviava. A herança dele... Bem, a verdadeira herança dele são os filhos que ele deixou e as boas mememias que alguns amigos guardarão. O patrimônio, o que se pode tocar e medir, isso foi algo que eu construí, e não está em disputa. Ela se levantou, trôpega, como se tivesse levado um soco. Juntou seus papéis inúteis, o testamento particular amassado em sua mão, e os enfiou de qualquer jeito na pasta de couro. Não me olhou nos olhos. Caminhou até a porta, a postura antes ereta, agora curvada pela derrota. Antes de sair, ela parou e se virou. Havia lágrimas em seus olhos. Lágrimas de raiva, de frustração, de humilhação. Você o deixou me enganar. Você sabia de tudo e não fez nada. O que você queria que eu fizesse? Fosse até o seu salão e fizesse um escândalo? Lavasse nossa roupa suja em praça pública? Eu tenho mais respeito por mim mesma, pela minha história e pelos meus filhos. Eu lidei com os problemas do meu casamento dentro da minha casa, e a solução que encontrei foi esta. Apontei para a caixa de sapatos em minhas mãos. Eu não podia controlar o coração dele, mas podia, e controlei, o nosso futuro. Agora, se me der licença, tenho umas roseiras para podar. Abri a porta e esperei que ela saísse. Ela passou por mim sem dizer mais uma palavra. Observei-a descer os degraus da varanda e caminhar apressadamente pela rua, a cabeça baixa. O carro caro que Santiago lhe deu estava parado na esquina. Ela entrou e partiu, cantando pneus.
Fechei a porta e me encostei nela, o corpo finalmente sentindo o peso daquela confrontação. Soltei o ar dos pulmões, um suspiro longo e profundo, que parecia carregar décadas de tensão. Não havia euforia, não havia alegria. Apenas um imenso, profundo e absoluto alívio. A paz de uma guerra finalmente terminada. Naquela mesma tarde, meus filhos vieram me visitar. Eles já sabiam da visita de Isabela. Em Serra Azul, notícias correm mais rápido que vento em campo aberto. Encontrei-os na cozinha, os rostos tensos de preocupação. Clara segurava minha mão, enquanto Mateu andava de um lado para o outro. Mãe, a gente soube. A vizinha ligou. Ela veio aqui? O que ela queria? Ela te ameaçou? A gente vai colocar nosso advogado nela agora mesmo. Mateu disse, a voz cheia de uma fúria protetora. Calma, meu filho. Sentem-se. Pedi, servindo-lhes um copo de água com açúcar. Sim, ela esteve aqui. E não, ela não me ameaçou. Tivemos uma conversa. Contei a eles, em detalhes, tudo o que havia acontecido, desde a campainha tocando até o momento em que Isabela partiu. Descrevi a pasta de couro, o testamento falso, as promessas vazias. E então, pela primeira vez, contei-lhes sobre a minha caixa de sapatos. Abria sobre a mesa da cozinha, o mesmo lugar onde eles aprenderam a ler e a escrever, e mostrei-lhes a história que eles não conheciam. O guardanapo, a primeira escritura, os documentos dos caminhões, as faturas do cartão de crédito, os extratos bancários, as cópias dos documentos de doação que Clara mesma me ajudou a fazer, mas cujo significado completo ela só entendeu naquele momento. Eles me ouviram em um silêncio reverente. Vi a compreensão nascer em seus olhos, a admiração. Eles estavam finalmente vendo a mãe que sempre existiu, mas que se escondia por trás de aventais e panelas. Quando terminei, Clara tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Mãe, ela sussurrou, a voz embargada. Eu não fazia ideia. Eu sou advogada, lido com isso todos os dias, mas eu nunca vi nada tão brilhante, tão paciente. Você pensou em tudo. Por anos. Sozinha. Mateu sentou-se ao meu lado e me abraçou. Um abraço forte, de urso, como os que ele me dava quando era criança. Me perdoa, mãe, ele disse, com o rosto enterrado no meu ombro. Me perdoa por todas as vezes que eu te achei passiva demais, que eu achei que a senhora estava só, aguentando. A senhora não estava aguentando. A senhora estava lutando, do seu jeito. Uma guerra que a gente nem sabia que estava acontecendo. Aquele momento, ali na minha cozinha, valeu por todas as lágrimas que derramei em silêncio. O reconhecimento dos meus filhos, o respeito em seus olhos, era a única aprovação que eu sempre precisei. Eles não me viam mais como uma vítima, uma coitada. Eles me viam como a estrategista, a matriarca que protegeu sua família com as armas que tinha. Inteligência, paciência e um amor feroz. Eu fiz o que qualquer mãe faria, eu disse, afagando os cabelos de Mateu. Eu protegi minha cria. Não, mãe, Clara disse, enxugando as lágrimas. Não é o que qualquer mãe faria. Muitas teriam desistido. Muitas teriam feito escândalos. A senhora construiu uma fortaleza em silêncio. E hoje, a gente entendeu que sempre vivemos seguros dentro dela, sem nem saber. Naquela tarde, algo mudou para sempre na nossa família. A hierarquia de poder, que sempre teve Santiago no topo, foi redefinida. A verdadeira força, a rocha que sustentava tudo, revelou-se. E ela tinha o cheiro de bolo de fubá e as mãos calejadas de cuidar de um jardim. O respeito deles não era mais baseado apenas no amor filial. Era baseado em uma admiração profunda pela mulher que eu era de verdade. E essa foi, sem dúvida, a minha maior herança. Como era de se esperar, a história se espalhou por Serra Azul. A versão que correu, claro, era fragmentada e cheia de floreios. Diziam que eu expulsei Isabela aos gritos, que rasguei o testamento na cara dela, que ameacei chamar a polícia. A imaginação do povo é um terreno fértil. Eu não confirmei nem desmenti nada. Mantive minha rotina. Ia à missa aos domingos, fazia minhas compras na feira aos sábados, sentava na varanda ao entardecer. Mas percebi uma mudança sutil na forma como as pessoas me tratavam. Os olhares de pena foram substituídos por olhares de respeito. Um respeito quase temeroso. As mesmas vizinhas que antes vinham me contar as fofocas com um ar de compaixão, agora me cumprimentavam com uma formalidade diferente. Bom dia, dona Helena. A senhora está bem? Havia uma admiração contida em suas vozes.
a comadre Zilda, a rainha das fofocas do bairro, me parou na porta da padaria. Helena, fiquei sabendo... Ela começou com os olhos brilhando de curiosidade. Soube do que, Zilda? Que o pão de sal hoje está mais caro? Respondi, com um sorriso sereno. Ela ficou sem graça. Não, mulher. Da outra. A tal... Ah, sim. Ela veio tomar um café comigo. Colocamos a conversa em dia. Mas o café daqui é melhor. Tenha um bom dia, Zilda. E saí, deixando-a com a boca aberta. Eu não daria a eles o espetáculo que tanto queriam. A minha vitória não era para ser exibida em praça pública. Era íntima. Isabela, por sua vez, desapareceu. Uma semana depois do nosso encontro, o salão onde ela trabalhava informou que ela pediu as contas e se mudou da cidade. O carro que Santiago lhe deu foi visto sendo guinchado da frente do pequeno apartamento alugado onde ela morava. Provavelmente o banco o levou por falta de pagamento. Ela partiu como chegou, buscando um atalho para a prosperidade e encontrando apenas um beco sem saída. Eu nunca mais ouvi falar dela. Às vezes me pergunto o que aconteceu, se ela aprendeu alguma lição, se recomeçou a vida em outro lugar. Sinceramente, espero que sim. Apesar de tudo, eu via nela um reflexo distorcido da menina que eu fui um dia. Alguém que acreditou nas promessas de um homem. A diferença é que a vida me deu tempo e filhos para me forçar a aprender, a não depender mais dessas promessas. A Frota Nogueira foi oficialmente renomeada para Transportadora Nogueira em Filhos. Mateu, com um orgulho que não cabia nele, mandou pintar o novo nome na lateral de todos os caminhões. Ele assumiu a frente dos negócios com uma competência e uma honestidade que Santiago, em seus últimos anos, havia perdido. Clara continuou com sua carreira de sucesso como advogada, mas passou a me visitar com mais frequência, trazendo os netos para passar os fins de semana. A casa, que antes era um palco de silêncios e tensões, tornou-se um lugar de risadas e vida. Os meus netos correndo pelo corredor, o cheiro de comida de vó no ar, as conversas animadas na mesa de jantar. A paz que eu tanto almejei finalmente havia se instalado. Eu, Helena, a viúva do Santiago, ganhei um novo título na cidade. Em voz baixa, com um misto de admiração e espanto, as pessoas começaram a se referir a mim como Dona Helena de Ferro. Eu achava graça. Ferro não, talvez bambu, que enverga com a tempestade, mas não quebra, e que com o tempo se torna mais forte e flexível. Essa era uma definição muito melhor para mim. Com a poeira assentada, encontrei um novo propósito. Ou melhor, retomei um antigo com mais dedicação. Meu jardim. Sempre gostei de mexer na terra. Era uma herança do meu pai. Mas agora, o jardim se tornou meu refúgio, meu terapeuta, meu confidente. Cada planta contava uma parte da minha história. Havia as roseiras, belas e cheias de espinhos. Elas me lembravam do meu casamento. Exigiam cuidado constante. Poda, adubo. Se você as negligenciasse, elas adoeciam, ficavam feias. Mas se você cuidasse com paciência, mesmo se espetando de vez em quando, elas te presenteavam com flores de uma beleza estonteante. Eu aprendi a conviver com os espinhos de Santiago para poder apreciar as raras, mas belas, flores que nosso relacionamento produziu. Meus filhos. Tinha a cerca viva de jasmim-manga, que plantei para dar privacidade à varanda. Ela cresceu densa, forte, impenetrável aos olhares curiosos. Era a representação da minha discrição, da minha habilidade de manter meus assuntos, minhas dores e minhas estratégias dentro dos muros da minha casa. Seu perfume, doce e forte, era a paz que eu sentia agora. A recompensa por ter guardado meus segredos com tanto zelo. No fundo do quintal, havia a velha mangueira sob a qual Santiago me fez a primeira promessa. Por anos, eu evitei aquela árvore. Era um lugar de memórias agridoces. Mas agora, eu a via com outros olhos. Ela estava ali muito antes de mim e de Santiago, e continuaria ali muito depois. Suas raízes eram profundas, seu tronco era forte, e a cada ano, sem falta, ela se cobria de frutos doces. Ela era um símbolo de resiliência, de que, não importa as promessas quebradas que aconteçam sob sua sombra, a vida continua, os ciclos se renovam, e sempre há uma nova safra a caminho. Fiz as pazes com a mangueira, coloquei um banco de madeira sob ela e passei a fazer ali minhas leituras matinais. E havia meu pequeno canteiro de temperos, perto da cozinha. Manjericão, alecrim, sálvia, hortelã. Eram plantas simples, mas essenciais. Elas davam sabor à comida
Curavam pequenos males, perfumavam a casa. Elas eram como eu. Não tinham a exuberância das rosas, mas eram a base, o fundamento. Eram a prova de que as coisas mais importantes da vida, muitas vezes, são as mais discretas. E claro, havia a pimenteira, pequena, mas ardida. Um lembrete de que até a alma mais mansa precisa ter sua dose de ardência para se defender quando necessário. Meus netos adoravam o jardim. O mais novo, Lucas, de 6 anos, era meu companheiro fiel. Ele me ajudava a regar as plantas, a tirar as folhas secas, a colher os temperos. Vó, por que a rosa tem espinho? Ele me perguntou um dia, o dedo apontado para uma linda rosa vermelha. Para se proteger, meu amor. Para que ninguém a machuque ou a arranque de seu lugar sem pensar 2 vezes. A beleza precisa ser forte para sobreviver. Ele me olhou, os olhinhos pequenos tentando entender a profundidade daquelas palavras. Então a senhora é uma rosa, vó? Eu sorri e afaguei seus cabelos. Acho que sou mais como o jardim inteiro, meu neto. Com flores, espinhos, raízes profundas e alguns galhos secos. Um pouco de tudo, como a vida. Naquele momento, cuidando da terra com as mãos, ensinando ao meu neto sobre os ciclos da natureza, eu senti uma plenitude que dinheiro nenhum, herança nenhuma poderia comprar. Eu havia cultivado meu jardim, literal e metaforicamente. E agora, finalmente, era tempo de colher as flores e desfrutar da sombra. A vida, sem a tensão constante da presença de Santiago e da ameaça de Isabela, adquiriu uma nova paleta de cores. Por décadas, eu vivi em tons de cinza, uma sobrevivência cautelosa e calculada. Agora, eu me permitia o luxo das cores vivas. Comecei a fazer coisas que nunca tive tempo ou paz de espírito para fazer. Entrei para um grupo de bordado no centro comunitário. Minhas mãos, que por tanto tempo assinaram documentos e esconderam provas, agora se dedicavam a criar desenhos coloridos em toalhas de linho. Fiz amizade com outras senhoras, mulheres com suas próprias histórias de perdas, lutas e superações. Nossas tardes eram preenchidas por conversas, risadas e o som suave das agulhas no tecido. Viajei. Clara insistiu em me levar para conhecer o mar. Eu, com 72 anos, vi o oceano pela primeira vez. Sentei na areia, senti a brisa salgada no rosto e observei as ondas indo e vindo incansáveis. Chorei um pouco. Eram lágrimas de uma alegria que eu nem sabia que era capaz de sentir. A imensidão do mar colocou todos os meus problemas passados em sua devida perspectiva. Eram grandes para mim, mas pequenos diante da vastidão do mundo. Mateu, por sua vez, me convenceu a modernizar a casa. Trocamos os móveis velhos, pintamos as paredes com cores claras, abrimos uma janela maior na cozinha, que agora dava para o meu jardim. A casa respirava. Deixou de ser um mausoléu de memórias e se tornou um lar vibrante novamente. Mas a maior mudança foi interna. Eu me permiti ser feliz, sem culpa. Por muito tempo, eu associei a minha segurança ao acúmulo de papéis naquela caixa de sapatos. A riqueza, para mim, era a posse legal, a prova documental. Era o que me dava poder, o que me protegia. Agora, eu entendia que a verdadeira riqueza era outra coisa. Era ver o orgulho nos olhos dos meus filhos. Era ouvir a risada dos meus netos correndo pela casa. Era sentir o sol da manhã no rosto enquanto cuidava das minhas plantas. Era ter amigas com quem compartilhar uma xícara de chá e um segredo. Era ter a liberdade de decidir como passar cada minuto do meu dia. Era a paz de deitar a cabeça no travesseiro à noite e não ter que me preocupar com quem meu marido estava, o que ele estava fazendo. Que nova mentira eu teria que engolir no dia seguinte. Essa era a herança que importava. O patrimônio que construí em silêncio me deu a base, a segurança material para alcançar essa paz. Mas o dinheiro e as propriedades eram apenas o meio, não o fim. O fim era isso, essa tranquilidade, essa liberdade. Um dia, organizando umas coisas antigas, encontrei a caixa de sapatos. Abria e olhei para aqueles papéis amarelados. Eles pareciam artefatos de uma outra vida, de uma outra mulher. Eles foram minhas armas, meus escudos. Cumpriam seu papel, mas a guerra havia acabado. Com cuidado, peguei todos os documentos importantes, as escrituras, os contratos, e os entreguei a Clara. Guarde isso no cofre do seu escritório, minha filha. O lugar deles agora é lá,
O que sobrou na caixa foi o guardanapo de Curitiba, o bilhete do anel de Isabela, a foto 3x4 da moça sorridente, as provas da dor. Segurei-as na mão por um instante. Pensei em queimá-las, em me livrar daquele passado para sempre. Mas não o fiz. Dobrei-as com cuidado e as coloquei de volta na caixa vazia. Guardei a caixa no mesmo lugar, no fundo do guarda-roupa, não como um fardo, mas como um lembrete. Um lembrete da mulher que fui, da força que descobri ter e do caminho que percorri para chegar até aqui. Era importante não esquecer. Não para guardar rancor, mas para honrar a minha própria jornada. A jornada da Helena que aprendeu a transformar veneno em remédio e silêncio em poder. Anos se passaram. Meus 70 se transformaram em 80. Meus cabelos, antes grisalhos, agora eram completamente brancos como algodão. Meus passos se tornaram mais lentos. Minha coluna reclamava um pouco mais a cada manhã, mas a clareza da minha mente e a serenidade do meu espírito permaneciam intactas. A casa em Serra Azul continuava sendo o ponto de encontro da família. Natais, aniversários, almoços de domingo. A mesa da cozinha que testemunhou tantas lágrimas e planos secretos, agora era palco de celebrações. Meus netos cresceram. A mais velha, Sofia, filha de Clara, decidiu cursar direito, inspirada, segundo ela, pelas mulheres fortes da família. O mais novo, Lucas, o meu pequeno jardineiro, agora era um adolescente alto que ainda vinha me ajudar a podar as roseiras. Numa tarde chuvosa, Sofia, que estava de férias da faculdade, me encontrou no quarto, arrumando umas gavetas. Ela viu a velha caixa de sapatos Vulcabras quando a tirei do guarda-roupa para limpar. "O que é isso, vó? Uma caixa de tesouros?" Ela brincou, sentando-se na cama ao meu lado. Eu sorri. De certa forma. Foi. Um dia. Abri a caixa para ela. Dentro, apenas os poucos papéis amassados do passado. O guardanapo, o bilhete, a foto. "O que é isso?" Ela perguntou, a curiosidade em seus olhos de futura advogada. E então, pela primeira vez, eu contei a história completa para um dos meus netos. Contei sobre o avô que ela mal conheceu, sobre as viagens, as promessas, as mentiras. Contei sobre o meu despertar silencioso, sobre a minha educação financeira na mesa da cozinha, sobre cada documento que juntei, e contei sobre o dia em que Isabela bateu à minha porta. Sofia ouviu tudo com uma atenção que me comoveu. Ela não me interrompeu nenhuma vez. Seus olhos passavam dos papéis em minhas mãos para o meu rosto, conectando os pontos, entendendo a história não contada da sua família. Quando terminei, ela pegou o guardanapo de Curitiba com um cuidado quase cirúrgico. "Vó, isso é incrível. É uma história de resiliência, de estratégia. Por que a senhora guardou isso? Essas provas da dor?" "Eu as guardei, minha neta, para nunca me esquecer de duas coisas. Primeiro, para nunca me esquecer do quão forte eu posso ser quando preciso. E segundo, fiz uma pausa, escolhendo as palavras, para me lembrar que a dependência, seja ela emocional ou financeira, é a maior das prisões. Eu amei seu avô, do meu jeito, por muito tempo, mas o meu erro foi fazer dele o centro do meu universo. O universo de uma mulher, Sofia, tem que ser ela mesma. Os outros, maridos, filhos, amigos, são planetas lindos que giram ao nosso redor, mas o sol, a fonte de luz e calor, tem que ser a gente." Ela ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo aquilo. "Isso não está nos livros de direito, vó," ela disse, finalmente, com um sorriso triste. "Não, isso está nos livros da vida. E as lições mais importantes, geralmente, não vêm com capa dura. Naquele momento, eu entendi o verdadeiro legado daquela caixa. Não eram as propriedades ou o dinheiro que ela um dia representou. Era a história, a lição. Ao compartilhar minha jornada com minha neta, eu estava passando adiante não um patrimônio material, mas uma herança de força, de sabedoria feminina, de autossuficiência. Eu estava armando as futuras gerações da minha família com o conhecimento que eu tive que adquirir da maneira mais dura. A caixa agora estava vazia de documentos, mas transbordava de significado. Era o símbolo de que, mesmo nas situações mais adversas, é possível reescrever a própria história, e que o capítulo final pode, sim, ser de paz e felicidade. Uma felicidade que não nos é dada, mas conquistada. Um dia, enquanto folheava um álbum de fotos antigo com Lucas, meu neto mais novo, deparei-me com uma foto do meu casamento. Eu, com 19 anos, o rosto redondo de menina,
os olhos brilhando de esperança, abraçada a um Santiago jovem e cheio de si. Vó, essa é a senhora? Lucas perguntou incrédulo. A senhora era tão diferente. Olhei para aquela imagem e, por um instante, mal me reconheci. Tentei me lembrar daquela moça. Dos seus sonhos simples de ter um lar, um marido amoroso, filhos saudáveis. Ela conseguiu tudo isso, mas o preço foi muito mais alto do que ela jamais poderia ter imaginado. O que eu diria a ela se pudesse voltar no tempo? Eu não diria, não se case com ele, porque sem ele, eu não teria Mateu e Clara, e meus filhos são a âncora da minha vida. Eu não diria, fuja na primeira traição, porque nos anos 70, para uma mulher como eu, a fuga poderia ser um precipício ainda maior. Acho que eu me sentaria ao lado daquela jovem Helena, seguraria sua mão e diria, continue sonhando, mas sonhe também por você. Ame, mas não se perca no amor do outro. Construa um lar, mas não se esqueça de construir a si mesma. Aprenda a ler contratos antes de aprender a bordar. Tenha sua própria conta no banco, mesmo que seja com pouco dinheiro. Tenha uma habilidade, uma profissão, algo que seja só seu. Porque um dia, o amor pode acabar, a saúde pode faltar, e tudo o que você terá será a força que você construiu dentro de si mesma. E eu diria mais, não tenha medo do silêncio. Às vezes, as maiores batalhas são vencidas sem uma única palavra. E não subestime sua inteligência. As pessoas vão te chamar de simples, de ingênua. Deixe que chamem. Use a simplicidade como um disfarce e a inteligência como uma arma secreta. E, acima de tudo, confie no tempo. O tempo tem uma maneira curiosa de colocar tudo no seu devido lugar. Lucas me observava, esperando uma resposta. É, meu neto, eu era diferente. O tempo e a vida são como um rio. A gente entra nele de um jeito e sai de outro. A correnteza nos leva, as pedras nos machucam, mas a gente aprende a nadar. E quando chegamos à outra margem, estamos mais fortes. Ele sorriu, satisfeito com a explicação. Para ele, era apenas uma foto antiga. Para mim, era um espelho do tempo, refletindo duas mulheres. Aqui eu fui e aqui me tornei. E pela primeira vez, olhei para as duas com a mesma compaixão e o mesmo orgulho. Ambas fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham. E ambas, à sua maneira, sobreviveram. Guardei o álbum de fotos. A nostalgia era boa em pequenas doses, mas eu preferia viver no presente. O presente era um lugar muito mais ensolarado. Era um lugar onde a jovem sonhadora e a velha estrategista finalmente podiam descansar, juntas e em paz, na varanda, tomando uma xícara de chá de hortelã colhida do próprio jardim. A história poderia ter terminado aí, com a paz e a tranquilidade da minha velhice. Mas a vida, às vezes, gosta de criar pequenas simetrias, de fechar círculos de maneiras inesperadas. Certo dia, Clara chegou para o almoço com uma expressão estranha. Mãe, a senhora não vai acreditar em quem apareceu no meu escritório hoje. Deixe-me adivinhar. O cobrador do imposto de renda? Brinquei. Pior. Isabela. Meu garfo parou a meio caminho da boca. Fazia mais de uma década que eu não ouvia aquele nome. E o que ela queria? Outra parte da herança? Perguntei, sem conseguir evitar a ironia. Não, mãe. Pelo contrário. Ela está em uma situação muito difícil. O homem com quem ela se casou depois que saiu daqui a deixou. Levou tudo o que ela tinha, que não era muito, e a deixou com 2 crianças pequenas e uma montanha de dívidas. Ela me procurou como advogada. Queria saber se tinha algum direito, alguma forma de conseguir uma pensão, alguma ajuda. Fiquei em silêncio, processando a informação. A ironia da situação era quase poética. A mulher que tentou tomar o que era meu, agora buscava a ajuda da minha filha para lutar por seus próprios direitos. E o que você disse a ela? Perguntei genuinamente curiosa. Eu a ouvi, mãe. Com calma. Olhei os papéis dela. A situação é complicada. Eles não eram casados oficialmente. Mas eu a orientei. Mostrei-lhe alguns caminhos legais que ela pode seguir para garantir o sustento dos filhos. Fiz o meu trabalho. Você vai representá-la? Clara balançou a cabeça. Não. Eu disse a ela que, por questões pessoais, eu não poderia ser sua advogada, mas indiquei um colega da Defensoria Pública que é muito competente e que a ajudará gratuitamente. Eu fui profissional, mãe, mas não sou santa. Assenti, compreendendo. Ela perguntou de você? Arrisquei a pergunta. Sim. No final ela me olhou e disse, sua mãe,
Ela era uma mulher inteligente, não era? E eu respondi: ela é a mulher mais inteligente que eu conheço. Uma onda de emoção me percorreu. Não era triunfo. Não era alegria pela desgraça alheia. Era algo mais complexo. Era a confirmação final de que a justiça, às vezes, não é sobre punição, mas sobre aprendizado. Isabela, através da sua própria dor, finalmente entendeu a lição que eu levei uma vida para dominar. A importância da independência, da proteção legal, de não confiar cegamente nas promessas de um homem. A vida a havia colocado exatamente na posição de fragilidade que eu passei décadas evitando. E no fim, foi a minha linhagem, a minha filha, criada com os frutos da minha luta silenciosa, que lhe estendeu a mão com a orientação que ela precisava. Não havia ódio no meu coração por Isabela. Havia apenas uma melancólica compreensão. Éramos mulheres de gerações e histórias diferentes, mas unidas pelo mesmo erro, o de acreditar que nosso valor e nossa segurança poderiam ser concedidos por outra pessoa. Eu aprendi a construir os meus, e torci, sinceramente, para que ela, a partir daquele dia, começasse a construir os dela. O círculo, de uma forma estranha e agridoce, havia se fechado. Mas na noite do meu 85º aniversário, depois que todos os filhos, netos e bisnetos foram embora e a casa voltou ao seu silêncio habitual, eu não consegui dormir. A alegria da festa, o barulho das crianças, as memórias que compartilhamos, tudo aquilo me deixou com uma energia pensativa. Sentei-me na minha velha escrivaninha, a mesma onde ajudei Mateu com o dever de casa e onde Clara estudou para seus exames, e peguei uma folha de papel e uma caneta. Comecei a escrever. Não era um diário, nem um testamento. Era uma carta sem um destinatário específico. Uma carta para as mulheres da minha família que ainda viriam a nascer. Minhas futuras netas, bisnetas, tataranetas. Minha querida filha do futuro. Comecei. Você não me conhece, e talvez quando você ler isso, meu nome será apenas uma nota de rodapé na história da nossa família. Mas eu queria te deixar algo. Não as propriedades ou o dinheiro que lutei para proteger. Queria te deixar a sabedoria que a vida me custou tanto a aprender. Ame. Ame com todo o seu coração. Mas nunca, jamais, faça do amor a sua única casa. Tenha seu próprio teto, sua própria chave, sua própria fonte de luz. Estude. Trabalhe. Tenha seu próprio dinheiro, por menos que seja. A independência financeira não é sobre luxo. É sobre liberdade. A liberdade de escolher. A liberdade de partir. A liberdade de ficar não por necessidade, mas por vontade. Seja gentil, mas não seja ingênua. Ouça a todos, mas confie na sua intuição. As pessoas nem sempre dizem o que pensam, mas o seu coração sempre saberá a verdade. Aprenda a dizer não. É uma palavra pequena, mas a mais poderosa do nosso vocabulário. Dizer não para o que te fere é dizer sim para si mesma. Não tenha medo de ser silenciosa. O mundo valoriza o barulho, os gritos, as opiniões fortes, mas há um poder imenso na observação, na paciência, na estratégia que floresce no silêncio. As árvores mais altas não são as que fazem mais barulho ao crescer. E por fim, cultive seu jardim. Seja ele um pedaço de terra no quintal, uma carreira, um hobby, um círculo de amigas. Tenha algo que seja seu, que você nutra, que te dê alegria e que ninguém possa tirar de você. Porque na vida, as tempestades vêm, as estações mudam, as flores murcham. Mas se você tiver raízes fortes, você sempre florescerá de novo. Espero que o mundo em que você vive seja mais justo com as mulheres do que o meu foi. Mas se não for, espero que esta carta te lembre que a sua força não depende do mundo lá fora. Ela já existe, aí dentro de você. Basta regá-la todos os dias, com todo o amor da sua ancestral, Helena. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei dentro da caixa de sapatos vazia, junto com as outras memórias. Era o meu verdadeiro testamento, o único que realmente importava. Era a minha história, transformada em um mapa. Um mapa para que as mulheres que viessem depois de mim pudessem, talvez, encontrar um caminho um pouco menos pedregoso. Estou agora com 88 anos. A maior parte dos meus dias é passada aqui, na varanda, sentada na minha cadeira de balanço favorita. Daqui, eu tenho a visão perfeita do meu mundo. À minha frente, a rua tranquila de Serra Azul, onde a vida passa num ritmo lento e previsível. À minha direita, o meu jardim, que continua a florescer em um ciclo infinito de vida, morte
e renascimento. Meu corpo está frágil, mas minha mente está em paz. Uma paz profunda, que não é a ausência de problemas, mas a certeza de que sou capaz de enfrentá-los. A caixa de sapatos continua no meu guarda-roupa. Meus filhos e netos conhecem a história dela. Ela se tornou uma lenda familiar, a caixa da vovó Helena. Um símbolo de que a força nem sempre grita, às vezes ela sussurra e planeja. Não penso muito em Santiago. Quando penso, não é com raiva ou mágoa. Penso nele como um personagem de um livro que li há muito tempo. Uma parte importante da minha história, o catalisador de muitas das minhas mudanças, mas não mais o protagonista. A protagonista, descobri tardiamente. Sempre fui eu. Às vezes, fecho os olhos e tento ouvir os sons da minha vida. Ouço o riso dos meus netos, o barulho dos caminhões da transportadora que garantem o futuro deles, o zumbido das abelhas no meu jasmim, o tic-tac do relógio na sala. Mas o som mais precioso, o mais doce de todos, é o silêncio. Um silêncio que não é mais de solidão ou de palavras engolidas. É um silêncio de contentamento, o som da paz, o som de uma mulher que, contra todas as probabilidades, venceu. Não uma guerra contra um marido infiel ou uma amante ambiciosa, mas a guerra mais difícil de todas, a guerra por si mesma, pelo seu valor, pelo seu espaço, pela sua dignidade. E essa, meus caros, é uma herança que nenhum testamento pode registrar e que nenhuma disputa judicial pode tirar de mim. É a herança do meu silêncio. E ela é finalmente toda minha. Se a jornada de Helena, com suas dores silenciosas e vitórias estratégicas, tocou seu coração, peço que deixe sua marca aqui. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de vidas que, como a dela, merecem ser contadas. Deixe seu like se você acredita na força que reside na paciência e comente qual parte desta longa estrada mais te emocionou. Sua interação é o adubo que me permite continuar cultivando este jardim de histórias. Muito obrigada por ouvir.